Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o discipulado do pequeno Joás, aquele que se tornou rei em Judá. E sempre trazendo lições para nós que vivemos na era do Novo Testamento, a era da graça, uma nova dispensação que não pode ser confundida com o Antigo Testamento. Tudo que lemos, entendemos e aprendemos do Antigo Testamento tem que ser contextualizado pelo Espírito Santo para o Novo Testamento. Vou citar um exemplo. O primeiro mandamento, na lei que Israel pediu a Deus, lá no Monte Sinai, o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não os adorarás. E o segundo mandamento é não darás culto à imagem, a nenhum ídolo, a nada mais. A maioria das pessoas diz que cumpre esses dois mandamentos. Eu não tenho nenhum outro Deus, não. É só o Deus verdadeiro. Eu não tenho nenhum outro Deus. E eu também não tenho ídolo nenhum em casa, nenhuma imagem. Então eu estou cumprindo os dois mandamentos. Não está, não. Jesus, quando o diabo o tentou, isso está em vários evangelhos, por exemplo, Mateus 4, o diabo tentou e disse: me adore aqui. Jesus falou: olha, está escrito, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Onde é que está escrito isto? Não está. Assim, dessa maneira, não está. Somente pelo Espírito Santo, Jesus traduziu. Interessante, eu não ouço os estudiosos falarem sobre isso, escreverem sobre isso. É interessante. Jesus falou que está escrito e não está. Mas porque ele traduziu os dois primeiros mandamentos na forma negativa para a forma positiva. Então vamos procurar entender. Não terás outros deuses diante de mim. A pessoa diz: eu não tenho mesmo, então estou bem. Não está bem. Porque você tem que adorar a esse Deus, não adorar a nada mais, não dar atenção, não gastar tempo com nada mais, somente com Deus. Então tem que adorar a Deus, gastar tempo com Deus, a sós com Deus. Você faz isso? A maioria dos crentes não faz. Esse é o primeiro mandamento. Se você não tira diariamente um tempo de qualidade, o melhor tempo do dia para dar a Deus, você não está cumprindo o primeiro mandamento. E o segundo é: darás culto a Deus. A pessoa vai dizer: eu estou com o Antigo Testamento, eu não dou culto a nenhuma imagem. Claro, e nem pensar idolatria comigo, nem sonhar. Mas também não dá culto a Deus. Você tem um culto de compromisso, uma reunião, você não falta, se prepara, abre o seu coração, se derrama diante de Deus, leva aquilo que você vai dar a Deus, você faz isso por compromisso, tem um compromisso com as outras pessoas de dar culto a Deus, você faz isso. A maioria dos crentes não faz, então não estão cumprindo o segundo mandamento. Eles estão dizendo: eu adorar a imagem, nem pensar, mas também não adora a Deus. Está errado. E eu não dou culto a idolatria nenhuma. Dá ao futebol, ao dinheiro, às brincadeiras, distração, ao estudo, à sua carreira, à família, à sua vestimenta, à sua vaidade pessoal. Você dá culto a tudo isso. E não tem tempo de dar um culto verdadeiro a Deus por compromisso. O segundo mandamento é dar culto a Deus. Se a pessoa ficar só nas palavras do Antigo Testamento, ela não vai estar cumprindo o espírito da lei. Ela diz que cumpre a letra da lei, como os fariseus, mas não cumpre o espírito da lei. Entende? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pois é, o Joás viveu numa época horrível. A apostasia era muito grande. O reino do norte já tinha ficado para lá. Em Judá, a situação estava
mal espiritualmente os reis de Judá, e tudo começou com Josafá, por incrível que pareça, porque o filho dele, o Jeorão, fez um estrago e se casou com a filha da Jezabel, e aí foi terrível. Atalia, essa mulher que se casou com Jeorão, trouxe os demônios de Baal, lá de Israel, reino do norte, que o Jeú já tinha destruído, e esses demônios vieram para Judá. A Atalia, movida por esses demônios, quando viu que o filho dela, o Acasias, tinha morrido, sido morto pelo Jeú, ela resolveu, os demônios, através dela, matar todos os homens da família dela, da descendência real, para ela reinar. Era a rainha que reinava absoluta. Ela não era da linhagem de Judá, era filha da Jezabel, a Atalia. Mas ela quis reinar e reinou por 6 anos. E matou todos os homens. Não matou exatamente todos, porque a cunhada dela, Jeozabiate, isso depende muito aí da escrita, escondeu o pequeno Joás, que era um bebê de 1 aninho. Escondeu no melhor lugar onde poderia se esconder naquela época, no templo. A Atalia era uma mulher endemoniada, era a mulher que o último lugar que ela iria na vida seria o templo do Senhor. E foi exatamente lá que a Jezeba escondeu o pequeno Joás, e conseguiu por mais 6 anos. Então, quando ele tinha 7 anos, o marido dela, o sacerdote Joiada, entendeu de organizar um complô, uma revolta para destituir a rainha Atalia. Ele foi surpreendido, porque a unanimidade do povo queria aquilo. E a terra toda se alegrou quando mataram a rainha Atalia e puseram o Joás de 7 anos para reinar. O Joás, que tinha sido escondido no templo, era discipulado pelo tio dele, o sumo sacerdote Joiada, que orientou nos caminhos do Senhor. E o Joás, com 7 anos, começou a reinar e foi um grande rei. Interessante isso, um grande rei, porque foi discipulado pelo tio Joiada. E esse discipulado se manifesta em toda a carreira dele, inclusive lá na frente, quando o sacerdote Joiada já estava velho e se acomodou e não fez as reformas necessárias que tinham que ser feitas no templo. O Joás enfrentou o tio e obrigou a que fizesse a reforma na casa de Deus. Isso caracteriza o discipulado dele. Ele teve coragem de agir contra tudo e contra todos, inclusive contra a vontade do tio dele, o sumo sacerdote Joiada. Ele teve essa coragem porque ele foi discipulado para ter convicção própria em meio a um ambiente hostil. Você entende isto? Alguém diz, mas eu moro no meio do tráfico. Minha irmã, que privilégio você poder abençoar essas pessoas pecadoras que Deus ama. Alguém diz, na minha família só eu sou crente. Que privilégio você ser a primeira pessoa a ser luz na família e ganhar outros. Isso é um privilégio que Deus está dando para você. Pois é, quando nós somos discipulados com amor, com dedicação, nós vamos nos firmar, mesmo que o mundo à nossa volta esteja todo contaminado. Filipenses 2, 15 e 16. Resplandeceis como luzeiros do mundo, em um mundo vil, perdido, contaminado, resplandeceis como luzeiros do mundo. Deus faz isto. O discipulado se reflete na convicção de uma pessoa. Quando nós discipulamos uma criança, ele dá testemunho do Senhor na escola, perante os amiguinhos. É uma pessoa que tem convicção. O Joás foi assim. Ele teve essa coragem
Infelizmente, depois que o sacerdote Joiada morreu, ele se deixou influenciar pelos liderados dele. Interessante, isso aí é outra história. Mas esse início da vida dele nos exemplifica a importância de discipular as crianças e também de evangelizar direito as pessoas, para que quando eles comecem a vida cristã, sejam discipulados desde o primeiro dia. Entenda isso para você praticar, e se você não recebeu isso, você faça para os outros. Mas entenda, é necessário discipular.